Tarde mais um relato hoje. Obrigada a todos vocês. Espero mesmo que... Obrigada se puder dar um like ou se inscrever no canal. Eu espero mesmo que tudo isso passe. Eu sinto que apesar de todo mundo falar que acha que esse coronavírus vai durar um ano, a minha sensação é que vai terminar logo e não vai passar nem de 50 dias. Eu acredito nisso, eu sinto isso. Vamos ver. Não acredito que isso vai durar mais de 50 dias, não. Acho que da mesma forma que ele veio muito intensamente, ele também vai embora intensamente, vai desaparece. Vamos ver. Obrigada. O relato hoje é de um atendimento que fiz de uma mulher que estava com acontecimentos muito estranhos na casa dela, muito ruins. Ela era católica. Ela queria que eu investigasse de onde vinha aquilo. Tinha vários acontecimentos na casa dela sinistros. Ela era católica, ela nem gostava de ir a lugar nenhum, mas ela pediu para eu dar uma olhada para ver o que vinha para mim dos acontecimentos. Então eu fiz investigação, né? Fui jogar tarô para ver e fui entrar em contato com o endereço da casa dela. Os acontecimentos eram: ela tinha vários santos na sala, no armário. Morava ela, o filho de outro marido, de outro casamento, e o novo marido, que não era pai do filho dela, que trabalhava num cargo na justiça alto, enfim. E tinha uma pessoa que visitava a casa dela para ajudar lá na organização das coisas. Mas praticamente ficava ela, o marido e o filho. E acontecia várias vezes de manhã dos santos ficarem virados ao contrário. Os santos católicos, né? Eles amanheciam virados ao contrário no armário, em cima do armário. Isso não é uma vez só, acontecia várias vezes e não era nem o filho, nem o marido, e todo mundo achava aquilo estranho. Às vezes não era um santo, só eram vários. Outro acontecimento é que o filho dela acordava com arranhões muito fortes nas costas. Ele acordava com os arranhões nas costas, tipo arranhões fortes, assim, de garras, sabe? E ele amanhecia, tinha aqueles arranhões nas costas. Isso também não aconteceu uma vez só. Aconteceu repetidamente várias vezes. Esses arranhões e os santos virarem ao contrário para ela começar a ficar preocupada. Realmente começou a aparecer marcas no corpo do filho dela enquanto ele dormia. De manhã acontecia isso. Ele mesmo ficou assustado. Ela estava sentindo muito mal na casa, um cansaço muito grande, não conseguia fazer as coisas, estava sentindo totalmente esgotada, um esgotamento físico absurdo. O filho andava meio irritado, tudo bem, ele pode ser pela idade, mas tinha esses arranhões e tinha esses santos que viravam ao contrário. Então ela achou que estava um clima meio ruim, meio pesado na casa dela, ela queria ver o que eu podia falar. Joguei, né? E saíram cartas ligadas à magia negra, né? No tarô, só para comentar algumas cartas ligadas à magia negra: o diabo com a lua, 10 de espada com a torre e o julgamento, a torre com o diabo, né? Você vê o 10 de espada com o enforcado e a lua, né? A morte com a lua, a morte com o diabo e o 8 ou 7, 9 de espada. Então, assim, cartas bem pesadas, que são conjugações do tarô bem pesadas, principalmente cartas quando unem morte, lua, julgamento, torre, o diabo. Essas 5 cartas, se elas ficam unidas, ela indica, fora de alguns arcanos menores, indica influência altamente negativa, que pode ser inveja, muito ódio em cima da pessoa, olho gordo. Mas essas cartas são muito, muito drásticas, muito pesadas, é magia negra. É magia, a gente chama de magia negra, mas é porque a gente conhece como magia por magia africana, porque é um nome dado porque o que a gente conhece de magia mais pesado no Brasil é a africana, que é o candomblé, né? Que na África tem a quimbanda e tem a quimbanda e o candomblé, né? Que trabalham. Na verdade, assim, é uma religião, mas
Existem pessoas, né, que vão lá pagar só para fazer o mal, né? Existem pessoas que aceitam, né? Tanto tem gente que vai lá para procurar cura, porque não encontrou em lugar nenhum, né? Também tem pessoas que vão lá procurar mal, só para isso, e mesmo na Quimbanda ou outras linhas aceitam, né? Então eu vi essa influência de magia negra, né? Ela, assim, tinha uma rivalidade. Eu procurei com quem era, falei, uma pessoa que tem uma rivalidade muito grande. Bom, ela tinha uma rivalidade com o ex-marido dela, que queria a guarda do filho. O filho tinha 14 anos. 13 para 14. O ex-marido queria a guarda do filho, ele não queria deixar o filho com ela. E ela estava brigando com ele na justiça. Como ele tinha mais dinheiro do que ela, ele achava que ele tinha que ter a guarda e não ela, porque ela era sustentada pelo marido atual, que tinha um emprego bom. E eu falei, tirei carta sobre essa pessoa, sobre o ex-marido dela, e apareceu cartas pesadíssimas de ódio. E realmente eles brigavam muito, ele tinha muito ódio dela, e ele queria tirar o filho de qualquer maneira dela. Eu não queria que ela criasse o filho. E a briga era essa. Bom, o filho amanhecia todo arranhado, sempre amanhecia com marcas no corpo. E ela estava cada dia pior, cada dia mais cansada, cada dia mais esgotada, cada dia pior fisicamente. Estava parecendo que estava doente. Então ela meio que entrou num desespero. Eu vi que o ex-marido realmente tinha um caráter duvidoso, para não dizer que é mau caráter, porque eu acho assim que você está disputando uma guarda do filho litigiosa, é mau caratismo, porque pode-se fazer acordo, né, de guarda compartilhada. Não precisa você, porque não tinha um motivo ali dela maltratar a criança. Então ele podia pegar a guarda compartilhada, podia fazer um acordo. Mas existem pessoas que não fazem acordo, que partem para a ignorância e que não têm a mínima ideia, né, vontade de fazer acordo com nada, que vão direto lá em um lugar que alguém faça alguma coisa negativa. Infelizmente no Brasil tem milhões de pessoas que fazem isso por dinheiro, né? Então fez ali um trabalho pesadíssimo porque estava acontecendo essas coisas todas. Sem contar que estavam vendo vultos pretos e coisas. E tava aquele clima horroroso, aquela coisa horrível. E eu vendo lá nas cartas, e vendo o ex-marido, e vendo o jogo, e vendo que a energia da casa estava muito ruim. Quando me concentrei no endereço para entrar em contato com a energia da casa, eu vi espíritos horríveis lá. Tá? Que tudo bem, são espíritos que trabalham com isso. Alguns eu conheço, porque é do candomblé. Mas eu vi espíritos demoníacos. E não é comum eu ver espírito demoníaco. O mais comum é a gente ver espíritos de baixa que trabalham atacando em linha de frente, que são os Exus no candomblé. São os que atacam. É o mais comum. Claro que tem outros ataques de outras falanges, mas esse é o mais comum. E não eram simplesmente Exus. Eram espíritos demoníacos. E tinha uma presença muito demoníaca. E eu vi que não era simplesmente Exus. E vi que tinha muito sangue que estava sendo trabalhado para derrubar ela. Enfim, muito pesado. Não vi só Exu, tinha outra linha lá cruzada que devia ser Quimbanda, mesmo para energias de demônio, que é mais a Quimbanda que trabalha com os espíritos de Satanás, né, de Lúcifer, e algumas pessoas fazem esses trabalhos negativos mesmo, né, a gente já sabe, dão sangue, a gente já sabe. E tinha essa configuração toda, né, do menino tá com marca no corpo, santo virar, ela tá cada dia mais caída, não conseguia andar, tinha toda essa configuração. E eu vi lá a energia do diabo de novo, né? Que volta e meia, não sempre, mas assim, vejo ele lá, não sempre. Nem é tanto assim. E vi ele lá. Eu falei com ela, bom, a energia que tá aí é demoníaco, o diabo tá aí também, tá ali na tua casa. Então foi essa falange, não é essa falange de candomblé, é falange de quimbanda. Aí eu falei com ela, olha, ele tá falando o seguinte, ele tá pedindo para você entregar o seu marido
que era o atual dela, para ele que estava livre o seu filho e vocês estavam livres. Veja bem, eu não meti a mão nisso para mexer nisso, não era a minha intenção. Eu só queria falar o que eu estava vendo e com ela, porque ela é católica, e é isso que veio para mim, que ele queria que ela entregasse o marido dela para livrar tudo isso. Foi o que ele falou para mim. Ela não gostou nada disso. E eu falei, bom, se você quiser fazer esse acordo, é uma coisa sua, é o acordo que você que vai fazer. É o que ele está pedindo, porque com ele não tem muita negociação. Não vou mexer nisso aí, não vou, sabe, assim, ela também é uma pessoa católica, não gosta de nada disso, eu queria saber. Eu falei, ele tá falando isso. E ela não gostou nem um pouco, saiu irritada comigo, muito irritada. E aí aconteceram as coisas interessantes, porque ela saiu irritada e na rua ela foi no supermercado fazer uma compra antes de ir para casa. E no supermercado aparece uma mulher para ela no supermercado e fala com ela assim, vem cá, eu quero falar uma coisa com você. Mulher do nada no supermercado, tipo assim, 1h30 depois de sair da minha casa, ela vai no supermercado, aparece a mulher no supermercado. Ele te pediu uma pessoa em troca, né? Ela falou, ele quem? É a mulher do nada, uma mulher que apareceu do nada. Ah, ele, o Lúcifer. Ele te pediu uma pessoa em troca pra salvar você e tua família, teu filho. Falou isso. Você e tua família. Ela falou, mas como é que você sabe disso? Por que você tá falando isso comigo aqui na rua? Quem é você? Não, porque eu sei. Porque ele falou no meu ouvido aqui. E eu quero te contar. Essa mulher, ela não conhece. Ela foi no supermercado perto da minha casa. Eu também não encomendei ninguém fazer isso. A mulher falou isso pra ela. Você devia aceitar o que ele pediu. Se ele pediu para você entregar o seu marido em troca do problema que você está tendo espiritual, aceita. Entrega seu marido para ele, que você resolve o seu problema. Que assim ele não te destrói e fica tudo por isso mesmo. Mesmo que essa pessoa continue te atacando, o seu marido já foi para ele, tá tudo resolvido. Tudo resolvido. A mulher entrou em parafuso. Foi correndo para casa dela. Quando ela estava para chegar em casa, apareceu um velho no meio da rua, um senhor, que também ela não conhecia, e chamou ela para falar, vem cá, vou falar com você. Ela é apavorada, que foi, desesperada, ele te pediu um favor, não foi? Ele te pediu uma coisa. Ela falou, ele quem? Ele falou, o Lúcifer, você já sabe quem é o Lúcifer. Ela falou, mas de novo? Tipo assim, e o que você tem para falar para mim? Aceita o que ele te pediu. Faz o que ele te pediu, porque ele fez um acordo com você. Vai lá e faz. Ela, mas o que é isso? Que coisa horrível é essa? Desesperada, foi em casa, ligou para um padre, desesperada, foi parar na igreja no outro dia, desesperada atrás do padre. O padre veio falar mal de mim, falar que eu tenho tudo a ver com isso, que eu que armei essa situação. Eu não armei nada, A mulher super católica, devota de Nossa Senhora, estava com problemas horríveis de macumba, feitiçaria, que não era uma feitiçaria de Exu, uma feitiçaria tradicional, como tem os espíritos que eu já conheço, era uma feitiçaria que vinha energia de luz, de demônio, quer dizer, é uma linha cruzada, uma outra linha. Simplesmente o Lúcifer falou para mim que queria o marido dela em troca. Eu falei, ou você aceita isso, ou você vai ter que procurar uma pessoa para te fazer isso, porque eu não vou mexer nisso. Você vai ter que procurar essa pessoa, eu não vou mexer nesse negócio, não. O ex-marido dela estava fazendo trabalhos horríveis, com coisas horríveis, entendeu? Trabalhos fortíssimos. Eu falei, não vou me... Desculpa, você vai ter que procurar uma pessoa, você aceita o que ele tá fazendo. Mas o que ele tá falando pra você? Não, que ele quer o seu marido em troca. Eu só dei o recado. Eu dei o recado e foi, entendeu? Só que apareceu a mulher no supermercado pedindo para ela aceitar o acordo que foi feito por Lúcifer. E depois um velho no meio da rua, antes dela chegar em casa, chamando ela na rua para falar, aceita o acordo que ele te pediu. Faz o que ele te pediu. Porque ele fez um acordo com você. Não faça desfeita. Aceita. E quem é esse velho? Quem é essa mulher?
a gente não acredita, né? Aí, de novo, assim, um espírito maligno, mas que estava a serviço de uma pessoa que estava mandando para casa dela, ele não estava lá por livre e espontânea vontade, foi enviado, entendeu? Era um hospedeiro, entendeu? Acontece, o filho dela todo cheio de marcas, ela cada dia pior, cada dia mais morrendo naquela casa, sem energia nem para andar. Inclusive aconteceu do marido dela, que ela me contou, que era uma pessoa ligada à justiça, tinha um cargo alto lá, uma pessoa seríssima que só ficava em casa estudando, trancado, um homem super sério, super fechado, cara fechada, super, sabe, sério demais, aquele homem sério demais. Um dia ficou sambando na casa dela, sambando, e ela não entendeu nada. Ela falou, Érica, o dia que eu vi meu marido sambando na sala, eu falei, tem coisa errada aí. Porque meu marido odeia samba, ele não samba. Meu marido tá começando a ficar esquisito. O marido tá ficando transtornado. Esse espírito demoníaco, chamado Lúcifer, estava desestabilizando o marido dela totalmente. Ele estava ficando assim, com comportamento anormal. O filho detonado de marca. E para que o ex-marido fazia isso? Bom, para ela ceder. Para ela ver que ela estava numa encruzilhada, numa enrascada, e ele queria que ela entregasse a guarda da criança para ele. E ela ligava para ele e ele ria no telefone. O ex-marido. Quer dizer, era uma coisa... opressão através de magia, né? Ele oprimia ela pela magia. E ele queria o filho para ele, a posse. E destruía a mãe. Se fosse para destruir a mãe, matar ela lá dentro, ela matava para pegar o filho. Ele fazia isso. O Lúcio pediu em troca o maridinho dela, que não tinha nada a ver com essa história, coitado, casou com essa mulher, pegou esse enteado, e o Lúcio pediu ele. Eu falei, é o samba do crioulo doido. Eu pensei, bom, que roubada. Eu pensei, esse cara casar com essa mulher, que roubada tudo isso pra ele. E o Lúcio cismando que quer o cara, eu só dei o recado, eu só passei adiante. Eu tirar o Lúcifer da casa dela, um abraço, não, 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 não. Põe para outro catedrático. Ela vai pro padre. Depois de encontrar essa mulher no supermercado e depois de encontrar esse velho na rua pedindo para ela aceitar o acordo. E quem são essas duas pessoas que ficaram atrás dela na rua falando de Lúcifer no supermercado no meio da rua? Quem é esse velho, quem é essa mulher? Eles eram vivos, eram encarnados, não eram espírito. Eu não sei quem são essas pessoas. Será que eram médiuns que captaram alguma coisa e deram um recado no mesmo dia, duas pessoas falando a mesma coisa? E eu também, a mesma coisa. E ela foi pro padre. E deu uma confusão danada, porque o padre foi falar mal de mim, falou que a culpa era minha, que eu que tinha forçado essa barra toda. Eu falei, não tenho nada com isso. Foi o Lúcifer que falou comigo, meu amor. Eu não tô pedindo pra você fazer nada. Você não quer fazer, você não faça. Não entrega ninguém pra ninguém. Fica aí, deixa o padre resolver. Eu sei que o padre disse que ia resolver. Eu sei que passou 15 dias, o padre foi parar no hospital. Se arrebentou lá. E que ela veio falar pra mim que o padre não resolveu nada e que foi parar no hospital. Eu falei assim, bom, o que você vai fazer? Ah, mas eu não quero fazer o acordo, você tem que dar um jeito. Eu não tenho jeito nenhum pra dar, meu amor, você vai ter que procurar outra pessoa. E ela ficou com muita raiva de mim, muita raiva de mim. Eu falei, olha só, ele foi bem catedrático, ele fez uma proposta, eu dei a proposta. Você não quer aceitar, você vai ter que procurar uma pessoa para mexer com isso. Eu não vou mexer com isso. Eu não vou mexer com isso. Então entrega seu filho pro teu ex-marido e visita de 15 em 15 dias, porque é isso que ele quer. E ele não vai parar. Enquanto você não entregar seu filho, esse homem vai ficar atrás, ele vai ficar rindo no telefone e mandando coisa para você. É, mas que tá um absurdo o que tá acontecendo na minha casa. Eu falei, olha, desculpe, mas esses santos católicos, essas orações, essas Nossa Senhora não tá conseguindo resolver isso aí. E ele mandando bomba. Eu falei, olha, eu acho que você está numa situação horrível. Horrível. Mas eu acho que... Eu não vou falar que você tem que aceitar o acordo. Mas eu não quero mais me meter com isso. Assim, eu realmente cortei por ali. E eu acho que ela ficou com muita raiva de mim.
Muita raiva. Ah, na minha ideia, ela não conseguiu resolver isso. Deve ter ficado muito doente, alguma coisa aconteceu com ela, porque eu não acredito que ela tenha resolvido isso. A não ser que ela tenha acabado indo em algum lugar, né? Pra meter a mão nisso, uma pessoa que queira meter a mão nisso, não é verdade? Cada um sabe onde mete a mão, né? Verdade? Eu ia contar essa história pra você, que é uma história de magia pesada, que envolve disputa de filho, que tá ligada à vaidade, à posse, né? Briga na justiça, a ódio, né? E que as pessoas são capazes de, como elas não podem matar, né? Elas são capazes de fazer esses trabalhos para e vira uma guerra espiritual, um problema kármico seríssimo. E o interessante que me chama a atenção, que eu quis trazer esse relato, é por conta dessas duas pessoas que apareceram na rua. Isso foi Eu falei como que ele influenciou pessoas na rua de falar com ela a favor dele. Eu falei, nossa, mãe, essa mulher ficou completamente perturbada por conta desses acontecimentos, mas ela se manteve católica e continuou super católica. E o padre me esculachou. Me esculachou, falou que eu fui abrir canal para conversar, que ela nunca devia ter feito isso. Mas assim, ela pelo menos soube através do tarô e do meu trabalho que ela estava sendo vítima de magia pesada e quem era a pessoa que mandou, porque ficou bem claro para mim e eu mostrei para ela nas cartas. Então eu fiz o meu papel de orientação, de informação. Agora, existem magias tão pesadas, que as pessoas são obrigadas a procurar ajuda, mesmo que elas sejam católicas. E elas vão procurar, porque elas, se não procurarem, elas morrem. E isso realmente acontece. Eu já cansei de ver muita coisa. E eu vou passar outro relato para vocês ainda logo. Obrigada.